Só um minutinho. Pronto. Desculpa a demora, pessoal. Então, eu me chamo Ana Luísa, sou autora e relatora desse trabalho intitulado O Aumento do Consumo de Álcool na Pandemia de Covid-19, uma revisão de literatura. Esse trabalho foi confeccionado por mim e alguns colegas, o Andrei, a Juliana, a Miriam e o Paulo, e a nossa orientadora foi a doutora Daniele. Todos nós somos da Universidade Católica de Brasília. Então, começando aqui com a apresentação e introdução do tema, com a pandemia de Covid-19, ocorreu um enorme impacto, no modo de vida da população de forma geral. Então, a gente teve diversas vulnerabilidades psicossociais acentuadas nos mais diversos grupos, nos mais diversos âmbitos possíveis. Quanto à pandemia, então, o distanciamento social, o estresse, o medo e a ansiedade, eles também se acentuaram, assim como essas vulnerabilidades. E com o aumento de todos esses fatores, ocorreu a maior prevalência do consumo de substâncias psicoativas, dentre elas o álcool, que estão relacionados a esse contexto vivido pelo indivíduo. Em relação à metodologia, nós realizamos uma pesquisa em 2021 nas seguintes bases de dados, BVS e PubMed, para compor nossa revisão. E em relação aos critérios de inclusão, foram selecionados artigos dos últimos 10 anos, com texto completo em idioma de inglês ou português. Em relação às palavras-chave, nós utilizamos 3. Increase Consumption of Alcohol and COVID-19 Pandemic. Partindo agora então para a discussão, até hoje ainda não é bem estabelecido qual a etiologia que leva a um transtorno relacionado ao uso de substâncias psicoativas. Mas a gente sabe até o momento que existe sim um caráter multifatorial no uso dessas substâncias. Tendo em vista esse caráter multifatorial, as motivações que alteram os padrões de consumo de álcool e outras substâncias psicoativas em um dado período devem ser considerados os fatores psicológicos, sociais e biológicos, inerentes ao período. Tendo em vista também que o consumo de álcool, ele possui uma relação direta com o momento de vida do indivíduo e está relacionado à história e à cultura de cada povo. Então, a gente tem que considerar tudo isso para observar as motivações que vão alterar o consumo do álcool em um dado momento. E tendo em vista o contexto da pandemia e o avanço das medidas restritivas, ocorreu um aumento do consumo de bebidas alcoólicas observado de forma geral. Tendo em vista isso, o álcool ele é utilizado muitas vezes como escape pelas pessoas, visando reduzir algum desconforto, estresse ou angústia, e também às vezes pode ser utilizado como forma de automedicação. Já trazendo agora mais para a pandemia especificamente, as causas mais relatadas como utilizadas para o aumento do consumo foram a tristeza e a ansiedade inerentes a esse período vivido, as incertezas e medos relativos ao futuro, inseguranças no emprego, risco de morte pelo adoecimento pelo coronavírus e uma piora da saúde mental de forma geral, com maior prevalência de sintomas depressivos e menor bem-estar psíquico. Esse consumo, ele foi observado de forma geral, o aumento no consumo do álcool foi observado de forma geral na pandemia, mas ele também foi observado dentre grupos populacionais específicos. Nos estudos analisados, a gente pode ver que principalmente os estudantes universitários e os médicos, eles aumentaram esse consumo. Em relação aos estudantes, o aumento do consumo ele foi correlacionado à severidade das medidas restritivas, de forma que ocorreu maior consumo naqueles meses em que as medidas eram mais severas.
E já em relação à população de médicos, foi apontado por eles a ansiedade e a desesperança como os motivos mais comuns para beber, né? Assim como aqueles outros já listados, mas eles apontaram como principais esses dois, né? A gente sabe que essa população teve ali na linha de frente e, enfim, também foi observado o aumento do consumo pelos médicos. Então, agora concluindo, né, a pandemia da Covid-19 e as medidas restritivas para a contenção do vírus, elas geraram um contexto social favorável ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas, né, que foi observado tanto de forma global quanto dentre grupos específicos, como estudantes universitários e médicos. Além disso, o abuso de álcool em situações de instabilidade se dá como forma de automedicação, para condições como depressão, ansiedade e demais transtornos que tiveram sua prevalência aumentada durante a pandemia. Essas foram as nossas referências utilizadas para compor a revisão. E é isso, pessoal. Muito obrigada.